Boa noite, gente. Aqui é o Ramon. Estou de volta com a resolução dos exames de qualificação da UERJ, do vestibular estadual. Essa aqui é o primeiro exame de qualificação de admissão para o ano de 2015, né? Então foi dado em 2014. Como sempre, eu vou assumir que vocês já leram o texto, pelo menos. E esse texto aqui, ele é bem simples, bem contextualizado, bem fácil de entender. Porque ele é sobre as manifestações, os protestos que aconteceram em 2004 no Brasil contra o aumento dos preços da passagem. E culminou no movimento Não Vai Ter Copa. Então isso deve ser, assim, questão de visão de mundo, tem que ser uma prova bastante fácil para vocês. Apesar disso, a visão é a visão de alguém que está de fora do Brasil. Então vai ter muitas citações de, por exemplo, Folha de São Paulo, né? Vai ter citação do governo federal. Então é uma visão de alguém de fora. Mas deve ser muito simples para vocês mesmo assim. Então vamos lá, questão 17. Com a pergunta, ¿era necesaria la re-reforma? Se hace una crítica a las nuevas obras en el Estadio Maracaná. La idea de que se hace una reforma se verifica no seguinte fragmento. Então, aí eles querem entender se vocês conseguem compreender esse neologismo reforma. O que é uma reforma? Então, o prefixo re vai querer dizer de uma repetição. Então, eu estou fazendo uma reforma da reforma. Estou reformando novamente. E quando eu faço essa pergunta, era necessária a reforma? Eu estou criticando que se tenha que fazer uma nova reforma. Então, o que a questão da UERJ está perguntando? Em que momento, em qual desses trechos aí, se fala que existe uma reforma, uma nova reforma? Então, opção A. Esta vez sim, respeitando os padrões da FIFA. Então, se eu estou falando de esta vez sim, aí já fica bem claro que eu estou repetindo essa reforma. Então, letra A aí é provavelmente a resposta certa, forte candidata, mas a gente vai ler as outras só para garantir. De lo mejor a nível mundial. Não fala de reforma nem de repetição. Está errada. Em las manifestaciones se vieron muitos carteles. Apesar desse texto ser sobre as manifestações, a pergunta é sobre o estádio, sobre a reforma do estádio. Não fala nada sobre o estádio, não fala nada sobre repetição. Sin satisfacer las necesidades de la población. A reforma do estádio, se vocês lerem no texto, se vocês tiverem esse conhecimento, né, de Brasil, de Rio de Janeiro, não foi feito para as pessoas, né? Foi feito para a Copa do Mundo. Então a população não tem nada a ver com essa reforma. Inclusive a população era contra. Por isso que ela faz essa pergunta. Era necessária a reforma? Então aí claramente letra A. Interessante que essa questão nem precisaria ler o texto. Só com conhecimento de mundo já daria para responder. Questão 18. Miles salen a las calles contra todo. El titular de la noticia resume la insatisfacción de los brasileños respecto a la situación actual del país. La palabra que se acerca al sentido de ese sentimiento de insatisfação es. Essa é uma questão de tradução disfarçada de interpretação. É uma questão, simplesmente, se você conseguiu entender o que essa frase quis dizer e qual dessas palavras representa o que essa frase quer dizer. Vocês lembram que lá quando a gente falou de conectivos, né, vocês devem ter prestado atenção em contra. Contra dá uma ideia de oposição, uma relação que é negativa.
No caso aqui, todas as relações são negativas, mas eu quero uma relação de oposição. A gente está falando de uma insatisfação? Não. Então a resposta certa aqui é a letra B. Rechazo. Rechazo significa contrariedade, né? Repulsa. Rechazo lembra rechaçar, o verbo da língua portuguesa que significa negar, né? Se posicionar contra, contrariar, não aceitar. Então, rechazo é esse sentimento de não aceitação. Tranquila para quem entende isso. Poderia ser feita por eliminação também, né? Porque se a gente está falando de insatisfação, a gente não está falando nem de apatia, nem de arrogância, nem de desonestidade. Mas uma questão bem tranquila. Questão 19. En la cohesión textual se llama anáfora al procedimiento de utilizarse un término para referirse a algo ya enunciado. Se puede identificar la anáfora en el siguiente ejemplo. Essa questão é uma questão de usar um termo, né, para se referir a algo anterior. Opa, o que isso lembra? Conectivos. Né? Lembra? Eu quero agora saber qual desses conectivos resgata um termo anterior. E aqui a gente pode ver que a gente tem 4 pronomes demonstrativos. Qual desses pronomes demonstrativos aponta para algo que não está presente neste fragmento, ou seja, está no fragmento anterior? Desde esta fecha hasta... Então, esta o quê? Esta fecha. Então, essa data está no fragmento, não é a resposta que eu quero. A letra A está errada. Pero nada de eso sucedió. Isso, esse é o quê? Não sei. Algo que tem, algo que não está nesse fragmento, algo que já foi dito. Então, a resposta é a letra B. Vamos ver as outras só para garantir. Pero vale esta pergunta. Este o quê? Pergunta. Tá aqui, ó. Tá errada. Lo resumiu com este titular. Este o quê? Titular. Tá errada. A resposta certa é a letra B. Muito tranquila. Questão 20. Segundo o texto, el mundo se ha sorprendido con las manifestaciones en Brasil. Una explicación que se presenta para esa sorpresa se pasa en el siguiente hecho relacionado al país. Essa questão ela exige um pouco de conhecimento de língua espanhola, que não é muito comum da Banca da UERJ. A Banca da UERJ costuma ser bem compreensiva, bem permissiva em relação ao baixo nível de analfabetismo em língua estrangeira, né, particularmente língua espanhola. Mas vocês precisam saber que hecho é a mesma coisa que fato. Hecho, fato. É o seguinte fato relacionado ao país. Então eu quero... Qual desses fatos aqui explica a surpresa que os estrangeiros tiveram quando viram as manifestações no Brasil? Invertir pouco em educação pública. Não traz emoção. Ninguém se surpreende com isso. Não é surpreendente. Está errada. Receber importantes eventos deportivos. Poderia ser uma questão que talvez vocês ficassem em dúvida. Porém, o fato de receber eventos esportivos não significa que as pessoas estão de acordo com aquilo. Porque não são as pessoas que estão financiando. Quer dizer, o dinheiro dessas pessoas que está financiando. Mas não são as pessoas que estão dando o dinheiro para que o evento aconteça, né? Ele é um evento que está sendo financiado com dinheiro governamental, com dinheiro privado, né? Está sendo financiado com dinheiro das pessoas propriamente ditas. Então essa opção também está errada. Haver aumentado abusivamente a tarifa. Isso não é surpreendente, pelo contrário, isso até explica por que as manifestações estão acontecendo. Também não responde a pergunta. E opção D, representar atualmente uma potência emergente. Essa é uma boa resposta, uma boa explicação para a surpresa, porque a gente espera que numa potência emergente as pessoas, né, por ter uma economia
pujante, né, uma economia crescente, uma economia que está gerando empregos, está gerando renda, as pessoas estejam satisfeitas com esse crescimento econômico. E, na verdade, as pessoas não estão satisfeitas com esse crescimento econômico. Então, o mundo vê o Brasil como uma potência emergente e depois vê o país se manifestando contra essas decisões políticas é surpreendente para o mundo, sim. Uma boa explicação da surpresa. Por isso que a resposta é a letra D. Um pouco mais complicada essa. Questão 21. La presidenta Dilma Rousseff. Vai ser engraçado agora, né? La presidenta Dilma Rousseff ha sostenido que está orgullosa de los manifestantes. El autor trae al texto la voz de Dilma Rousseff, destacándola por un recurso gráfico, las comillas. Quem leu até aqui deve ter concluído, né, que comillas é o mesmo que aspas. En ese contexto, el uso de las comillas objetiva identificar o procedimento de... Bom, se eu estou usando a voz, eu estou representando a voz de Dilma Rousseff através de aspas, então o procedimento que eu estou fazendo é de citazione. Muito fácil essa, opção A. Então essa prova foi bem tranquila, quase tão tranquila quanto a anterior, né, de 2016-2. Imagino que não tenha havido grandes problemas. E é isso aqui, gente. Vai ficar por aqui. Até a próxima.